Bom, iniciando esse segundo bloco, nós vamos fazer o seguinte, vamos procurar voltar para a Baixada Santista, porque o César escapou ganhei da o mundo, Baixada, né? ganhou o mundo. Vamos voltar para a Baixada Santista. Como é que é a situação da tuberculose aqui? Então, a gente falou de tuberculose no mundo, no Brasil, no estado de São Paulo. Agora, dentro do estado de São Paulo, qual é a heterogeneidade da distribuição dos casos? Então, a gente tem, na capital, obviamente, pelo número de habitantes e por uma série de outras questões, o maior contingente em números absolutos. E, na Baixada, a maior taxa de incidência. Nossa. Tá? Então, enquanto a taxa de incidência do estado está em torno de 39, 40 casos por 100 mil habitantes, na Baixada isso sobe para 85 casos por 100 mil. 85? Ou seja, mas é o dobro. O dobro, praticamente o dobro. E distribuída por igual na Baixada ou há regiões mais... Mais ou atingidas? menos por igual. Né? As maiores taxas hoje de incidência, quando a gente fala em taxa, é Mongaguá, Itanhaém, mas a maior carga é do município de Santos. Pela população. Da população. E que medidas de controle estão sendo feitas com relação ao... Antes de falar das medidas de controle, vamos falar um pouquinho por que tem essas taxas maiores de incidência. Eu tinha vontade, eu estava achando aqui que era também ligado à questão socioeconômica, mas... Mas por que tão mais alto? Será que as condições de vida da Baixada são piores do que, por exemplo, da capital? Não sei. Nem eu. Então, não há hoje evidências científicas, né, que expliquem a questão de que a taxa de incidência na Baixada seja tão mais alta Porque aqui a situação, do que... condição de vida é muito melhor que na capital. É o que se vê, pelo menos. Né? Mas, talvez da hora, talvez em Aparecida, não é isso? O clima também não interfere nisso. A gente não sabe dizer. E há alguma pesquisa em desenvolvimento para aqui? Não há nenhuma pesquisa em desenvolvimento. O fato é que a gente não sabe explicar por que essas taxas estão mais altas na Baixada Santista. Então alguém aventa a hipótese de AIDS? Não, antes da AIDS já era mais alta. A hipótese de Porto? Sim, mas alguns municípios não são Porto, não é? Então, a migração por conta da explosão de construção, da construção civil, pode ser um fator. Já era anterior ao problema, né? Antes da explosão. Na verdade, o que a gente sabe é que em todo o litoral do Brasil, as taxas de incidência são maiores. E aí a gente vai falar de Salvador, de Rio de Janeiro, enfim, de todo o litoral. Né? Tem a ver com o litoral, então, talvez? Talvez por onde começou a colonização? Não sei. Sim. Bom, enfim, o fato é que ela está aí, não é? Isso. E por isso que a gente tem que falar das medidas de controle. Exatamente. Que são? Então, o que é basicamente controlar a tuberculose? Descobrir casos precocemente e curar por meio de tratamento supervisionado. Tá? E aí, vocês querem que eu fale um pouco de como que descobre precocemente? Eu quero. Seria interessante. Buscar o sintomático respiratório, que é esse ser aí que tosse há mais de 3 semanas. Sabe quando você falou no primeiro bloco sobre a história da tosse, né? Tem aquele pessoal que você vê uma descrição do que possa ser uma doença e o cara fala, sou eu, já estou com doença, né? E às vezes tem aquela gripe que não passa, né? E fica, e vai. E ele não sabe avaliar se ele está com 3 semanas de tosse ou não. Isso não acontece? Muito. Tanto que, por exemplo, ele explica a tosse dele porque ele fuma. Ou isso. Estou com tosse e eu isso, fumo. Esse é o grande problema, né? É por isso que as medidas de busca de sintomático têm que ser feitas em todos os serviços de saúde, em instituições fechadas, nas unidades prisionais, onde o problema é muito mais grave ainda. Por ele estar encarcerado? Pela aglomeração, pelas más condições, né? E o fumo? Você falou em fumo? Então, o fumo também provoca? É uma que não provoca, porque você precisa ter o bacilo, mas ele torna o seu pulmão, do ponto de vista imunológico, mais vulnerável para o adoecimento. Né? E aí, então, a busca, o que tem que fazer? Tem que ficar investigando o sintomático, e a Baixada faz isso bem. Faz? Tá? Faz. No ano passado, por exemplo, a gente tem uma meta de exames sintomáticos, a Baixada examinou mais de 100%. Então, tem feito bem essa busca de sintomático. E tratar e curar é o grande desafio. Quanto tempo mais ou menos levaria então, num caso no melhor cenário, 6 meses. E se ele for resistente às drogas, de 18 a 24 meses. Então aí o desafio vai ficando cada vez maior. E o tratamento diretamente observado é que tem que ser realizado. Ou seja, o profissional capacitado observa o doente tomar um medicamento
de segunda a sexta-feira, durante todo o período. Porque se ele interrompe o tratamento, aí a coisa pode desenvolver uma Quanto mais ele interromper o tratamento, quanto mais irregularidade houver na tomada, mais a chance do bacilo se tornar resistente, e aí a cura vai ser mais complicada. E aquele que superou, tem uma vida normal depois? Não há nenhum tipo de... A remissão completa, então. Desde que seja descoberto precocemente, porque se a descoberta é muito tardia, a destruição do parênquima pulmonar é muito grande e a sequela que ele vai ter, aí sim vai ser para o resto da vida. Né? Tá, então ele vai ter, por exemplo, um DPOC, uma infecção crônica no pulmão, né? Que vai trazer transtornos do tipo infecções respiratórias frequentes, etc. Tá, ele fica mais debilitado. Por isso que a gente tem que descobrir precocemente. Tá. Bom, o Estado, a ação que é feita pelo Estado, ela é orquestrada de forma... É diferente para a Baixada ou é a mesma estrutura que é feita na capital, é feita aqui também? Então, veja bem, o Estado não executa mais, não é? A proposta do SUS foi descentralizar as ações, quem executa a ação hoje é o município, o Estado coordena. Tá. Então, a gente recomenda, e para isso tem que ter alguma ascendência, né? Seja política, seja técnica, seja o que for, para a gente poder recomendar e cumprir. Então, por exemplo, uma atividade que entre os municípios tem bastante penetração e motivação é a questão da premiação. Então, agora, em setembro, a gente fez um fórum onde a gente premiou os municípios que atingiram os melhores indicadores de qualidade, seja na busca, seja na cura. Né? Lembro que para a cura, as metas são curar 85% dos casos e ter um abandono menor de 5%. Então, eu trouxe até aqui uma colinha de quem ganhou o prêmio agora em 2011 dos municípios da Baixada, que foram Bertioga, Cubatão, Itanhaém, Peruíbe e São Vicente. Tá? Porque atingiram esses melhores indicadores da todas as cidades da Baixada, por exemplo, têm hospitais, todos têm hospitais preparados com atividades... Na verdade, não é o hospital que tem que estar preparado, é a atenção básica. A porta de entrada é feita pela rede ambulatorial. Tá? Então, é a rede ambulatorial que trabalha com mais... Deve, pelo menos, trabalhar com mais... Essa rede que é municipal, né? Que é municipal. Né? Tá? Os hospitais dão retaguarda para doentes mais graves, que têm intercorrências, etc. Mas a rede básica é que tem que dar a resposta. É uma questão de mobilização, né? Que é social para que isso funcione bem. Então, e vontade política. Né? Como a questão ela não é só, ela não diz respeito só à saúde, se você não tiver a sociedade civil inteira envolvida e motivada, você não consegue melhorar esses indicadores e controlar a doença. Eu acho que é por isso que daí a importância desse programa, hein? Sim. Exatamente. Indo ao ar porque... Para alertar isso. E a nossa outra convidada, que vai vir agora no terceiro bloco, vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre a questão da mobilização social. Então eu já acho que eu aproveito para agradecer a presença da doutora Vera aqui. Eu que agradeço essa oportunidade. E eu queria só, antes de acabar o bloco, de terminar o bloco, existe algum site de referência que as pessoas possam... Sim, a Secretaria Estadual de Saúde tem um site que é o www.cve.saude.sp.gov.br. Está na tela. E a tuberculose está nesse site. Hoje, além de ter o site, nós temos o que a gente chama de sala de situação, onde qualquer pessoa, qualquer profissional de saúde, qualquer secretário municipal de saúde pode entrar e se situar em relação aos principais indicadores da tuberculose. Essa sala de situação está no ar e permite, então, as pessoas se atualizarem sobre esses dados. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. A gente volta daqui a 1 minuto com o nosso próximo convidado.